Pessoal, diante das atuações incríveis de Vini Júnior nesta temporada, Gareth Bale, ex-jogador do Real Madrid e uma verdadeira lenda dos merengues, rasgou elogios ao brasileiro e soltou o verbo ao falar de Mbappé. Já adianto que o Bale não poupou palavras. Fique até o final para ver em detalhes todas as palavras do Bale sobre o Vini e o Mbappé, e depois eu vou querer saber sua opinião sobre toda essa polêmica. Vini Júnior vem colecionando uma chuva de elogios por seu desempenho espetacular nessa temporada. É possível que você não esteja acompanhando tão de perto esse desempenho incrível por causa da má fase geral do Real Madrid, mas o camisa 7 segue brilhando intensamente. Até o momento, ele soma 19 partidas, com 13 gols e 9 assistências, totalizando 22 participações diretas em gols. E isso sem contar suas atuações impressionantes em campo. Na última partida do Real Madrid pela Champions League, contra a Atalanta, ficou evidente: sem Vini, esse Real Madrid simplesmente não existe. O time merengue estava sob enorme pressão, jogando fora de casa contra um adversário em ótima fase. Além disso, ocupava apenas a última posição que dava vaga para a próxima fase da competição. Caso perdesse, a situação ficaria muito complicada, com grandes chances de eliminação. Mas, mais uma vez, Vini Júnior salvou o Real Madrid. O brasileiro marcou um gol e deu uma assistência, sendo completamente decisivo na partida, mesmo vindo de lesão e estando longe de sua melhor forma física. Esse detalhe só evidencia o quão desesperado o Real Madrid estava para vencer a Atalanta, a ponto de arriscar Vinícius Júnior, colocando-o para jogar os 90 minutos, mesmo com a recomendação de que ele atuasse apenas 40 minutos. A prova desse sacrifício foi o recente jogo contra o Rayo Vallecano, no qual Vini começou no banco de reservas e entrou apenas no segundo tempo, justamente para poupar-se após ter dado tudo de si contra a Atalanta. Essa partida deixou claro que Vinícius Júnior continua sendo o homem de confiança de Carlo Ancelotti, algo que Mbappé ainda está longe de conquistar. Mesmo longe de sua melhor forma física, tanto que, logo após a partida, Vini precisou ser levado para tratar as dores que sentia. Ancelotti não hesitou em escalá-lo como titular na ponta esquerda. Isso demonstra que o treinador sabia que o único jogador capaz de decidir aquele jogo era Vinícius Júnior. Por outro lado, Mbappé, até o momento, tem sido uma grande decepção no Real Madrid, com atuações cada vez mais apagadas. Apesar de ter tido uma boa atuação contra a Atalanta, acabou saindo lesionado. No entanto, no restante das partidas, seu desempenho tem sido muito abaixo do esperado, beirando o vergonhoso. Diante disso, Bale não poupou elogios a Vini Júnior. Confira. O Vini sempre foi um jogador muito esforçado. Desde que chegou a Madrid, eu percebia isso nele. Ele nunca desiste. Essa é a sua mentalidade. É incrível acompanhar toda a trajetória e evolução de Vinícius ao longo desses anos. Desde a sua chegada, quando foi desacreditado por muitos, até agora, em que se tornou a grande estrela deste time do Real Madrid. Ainda acho que Mbappé precisa de tempo para se adaptar ao clube. Ele jogou praticamente toda a sua carreira no PSG, um time com pouca cobrança e poucos holofotes. Agora está no maior time do mundo, onde todas as atenções estão voltadas para ele. Atualmente, Mbappé deveria aprender com Vini Júnior e ajudá-lo. Ele acabou de chegar ao time e precisa respeitar as hierarquias. O Vini está em um nível muito acima do Mbappé no momento, e ele precisa reconhecer isso. Pois é, pessoal, nas palavras do próprio Bale, Vini Júnior está em um patamar muito superior ao de Mbappé, e isso não é novidade para ninguém. É até engraçado lembrar que quando o Mbappé chegou, muita gente dizia que ele roubaria o protagonismo de Vini no Real Madrid, que ofuscaria o brasileiro, ou pior ainda, que Vinícius acabaria no banco de reservas por causa do francês. Mas vimos exatamente o contrário. Quem se tornou ainda mais protagonista deste time foi Vini Júnior. Enquanto isso, é o brasileiro quem está ofuscando o Mbappé, que continua tendo partidas ruins ou medianas, enquanto Vini segue dando show a cada jogo. Sem contar que, desde a temporada 2020 e 2022, Vini é o jogador com mais participações em gols na Champions League.
Outro detalhe importante sobre a partida é que o Real Madrid chegou ao jogo sob muita pressão. Além de jogar fora de casa contra um adversário em ótima fase, o time estava apenas na 24ª posição na tabela geral da Champions, ou seja, na última vaga para a próxima fase. Se não vencesse, ficaria fora da competição. Mais uma vez, Vini chamou a responsabilidade sozinho, dominou o jogo e garantiu a vitória. Isso é o que ele faz sempre. Ainda nesta edição da Champions, o Real Madrid enfrentou o Borussia em casa e perdia por 2-0 quando começou o segundo tempo. O resultado? Vini Júnior virou o jogo praticamente sozinho, marcando um hat-trick e sendo, como sempre, decisivo. Nos jogos em que o Real Madrid esteve sem Vinícius Júnior, ficou evidente a falta que o brasileiro faz. Não é novidade que, desde a chegada de Mbappé, o desempenho do time merengue tem piorado, com uma sequência de partidas abaixo do esperado nessa temporada. No entanto, enquanto Vini estava em campo, ele conseguia, na maioria das vezes, salvar o Real Madrid de derrotas. Um exemplo claro disso foi o jogo contra o Borussia na Champions League. O Real Madrid começou o segundo tempo perdendo por 2-0, mas Vinícius Júnior brilhou, marcando um hat-trick e garantindo a vitória do time. Se não fosse por essa atuação decisiva do brasileiro, o Real Madrid estaria fora da zona de classificação na Champions League. Sem Vinícius, a situação do Real Madrid nesta temporada estaria ainda pior. Apesar de Jude Bellingham continuar se destacando com boas atuações e gols importantes, ficou claro que não há ninguém no elenco capaz de substituir o papel crucial de Vini. Por outro lado, a dependência de Mbappé tem se mostrado um grande problema. O francês segue jogando um futebol decepcionante, acumulando atuações vergonhosas mesmo após mais de 20 jogos desde o início da temporada. Se o Real Madrid depender de Mbappé para mudar sua situação, o time corre o risco de se afundar ainda mais. E aí, pessoal? Parece que quem não está nada satisfeito com as péssimas atuações de Mbappé é Carlo Ancelotti. A cada jogo, o treinador perde mais e mais a paciência com o francês. Assim como muitas pessoas, Ancelotti acreditava que, colocando o Mbappé na ponta esquerda, ele se sentiria mais confortável e voltaria a jogar bem. Dessa forma, o time poderia recuperar o bom futebol que vimos na temporada passada. No entanto, já está claro que o problema de Mbappé não é a posição. O problema é ele mesmo. Mesmo atuando em sua posição de origem, suas performances têm sido ridículas. Isso deixa evidente que Vinícius Júnior merece, de forma inquestionável, continuar na ponta esquerda. Pessoal, parece mesmo que tudo o que aconteceu na Bola de Ouro não afetou em nada o brasileiro. Pelo contrário, isso parece tê-lo deixado ainda mais motivado. Como ele mesmo disse ao perder a premiação, vou fazer 10 vezes mais se for preciso. Eles não vão estar preparados. Mas agora eu quero saber o que você achou disso tudo. Acha que sem o Vini Júnior, o Real Madrid estaria ainda pior nessa temporada? Comenta aqui embaixo e vamos discutir.